Nesse vídeo eu vou falar sobre os diferentes sistemas de aquecimento de piscina que existem no nosso mercado. Nós temos placas solares, aquecedores elétricos de aquecimento direto, aquecedores elétricos tipo bomba de calor, caldeiras a lenha, caldeiras a diesel, caldeiras a pellet, caldeiras a gás e aquecedores de passagem a gás. O primeiro equipamento que nós vamos ver é a bomba de calor. Muitas pessoas também conhecem como trocador de calor, porque esse aparelho funciona trocando calor do meio ambiente com a água da piscina. Então ele retira calor do ambiente onde ele está para transferir para a água da piscina. Esse equipamento funciona transformando o trabalho mecânico em calor. Por essa razão ele consegue transformar 1 kW de energia em vários quilowatts de aquecimento, dependendo da diferença de temperatura entre os dois meios onde ele troca calor. O sistema funciona com um fluido que é comprimido em um compressor, transformando-se em vapor superaquecido, que perde calor ao passar em um condensador. Após sair do condensador e passar por uma válvula de expansão, o gás se transforma em líquido com uma temperatura muito baixa, passando em um evaporador onde ganha calor e depois disso volta ao compressor, completando o ciclo. A água que entra no condensador ganha temperatura e o ar que entra no evaporador perde temperatura. Parte do vapor contido no ar também é condensado na serpentina do evaporador e isso contribui bastante para a troca de calor. Se analisarmos a ficha técnica de uma bomba de calor, nós vamos ter a potência do equipamento, normalmente indicada em BTUs por hora, por se tratar de um equipamento similar a um ar-condicionado. Em quilocalorias, que é uma unidade utilizada por equipamentos de aquecimento da água, porque uma quilocaloria é a quantidade de calor para aquecer 1 kg de água ou 1 litro d'água em 1 grau. E também em quilowatts por hora, que é uma unidade moderna de potência. Vamos ver também uma sigla COP, que é o coeficiente de performance do equipamento em aquecimento, indicando a relação entre a potência gerada em quilowatts dividida pela potência consumida em quilowatts também. O COP é quem indica a eficiência térmica do equipamento. Esse valor varia de acordo com a diferença de temperatura da água e a temperatura do ar. Quanto mais próximas ou quanto mais alta a temperatura do ar com relação à da água, maior a eficiência. Nos equipamentos antigos, não é informada a temperatura da água e a temperatura e umidade do ar nas condições de teste dos equipamentos. Em 2009, eu importei bombas de calor e chiller para conforto, isto é, para instalação em sistemas de climatização. Então, bomba de calor é na função aquecimento e chiller na função refrigeração. Esses equipamentos vinham com especificações do COP para várias temperaturas externas, indicando a diminuição do rendimento conforme a diminuição da temperatura externa. Um dos equipamentos que eu trouxe era do tipo inverter e split, isto é, dividido, onde a parte do condensador de água era separada do evaporador, permitindo a sua instalação em locais internos da residência. O copo dele na temperatura de testes de aparelhos de ar-condicionado era de 4,6. Então ele transformava 1 kW de energia em 4,6 de aquecimento. No verão, o equipamento refrigerava a água também. Nos ambientes, as unidades fan coil faziam o aquecimento ou a refrigeração. O problema desta solução era o custo de investimento inicial, que era muito alto. Então, na época, eu acabei migrando para equipamentos a pellet, com custo operacional baixo também, investimento inicial um pouco mais baixo. Os equipamentos mais modernos de bombas de calor contam com compressores inverter. Então, são máquinas inverter com compressor com inversor de frequência. Isto é, ele varia a rotação do compressor e, com isso, a quantidade de fluido frigorífico circulando na instalação. Eles indicam no
na sua ficha técnica, uma potência mínima de funcionamento e uma potência máxima. Aqui nós podemos observar que o equipamento trabalhando na sua potência mínima acaba tendo um aproveitamento de calor muito superior. Este modelo aqui, o COP da potência mínima é de 11,64, enquanto que na potência máxima 6,20, indicando que se o nosso equipamento é superdimensionado para instalação, ele vai trabalhar com um aproveitamento de calor maior também. Nesta ficha técnica, nós já observamos que a potência máxima e o COP estão relacionados a uma determinada temperatura da água e temperatura e umidade do ar ambiente. Esse equipamento em questão, com água entrando a 26 graus e saindo a 28 de temperatura, com o ar a 26 graus e 70% de umidade, fornece uma potência máxima de 6.225 kcal/h e um COP de 6,20. Na condição número 2, quando a temperatura externa baixa para 15 graus, mantendo a mesma umidade e temperatura da água, a potência do equipamento diminui para 5.047 kcal e o COP diminui para 5,34. O ideal seria que ainda houvesse mais algumas informações em testes. Por exemplo, na condição 1, quando a água estivesse com uma entrada de 30 e saída de 32, ou quando a umidade relativa nessas condições fossem em torno de 50%, que é o mais comum durante o dia aqui no Brasil, essas informações seriam bem mais úteis para dimensionamento. Em outro equipamento, a sua ficha técnica informa a temperatura de ambiente de bulbo seco e de bulbo úmido. Neste caso, 27 graus de temperatura de bulbo seco e 24,3 de bulbo úmido, que dá uma umidade pouco acima de 80%. Essa diferença entre os testes dos dois equipamentos gera valores um pouco diversos. Então, nós não conseguimos uma comparação exata entre a eficiência dos dois aparelhos. Esse aparelho, onde a umidade é mais alta no teste, ele vai transferir mais calor porque vai haver mais condensação da umidade na serpentina e isso aumenta a transmissão de calor. Outra informação que esses novos equipamentos fornecem é refrigeração. Então eles também são chiller, isto é, eles refrigeram a água, pois em alguns locais do Brasil muitas vezes é necessário esfriar a água da piscina para que ela fique agradável. Esse gráfico mostra a diminuição do COP em função da diminuição da temperatura ambiente. Neste caso, quando queremos utilizar este equipamento para aquecimento de piscinas fechadas no período de inverno, temos que levar em conta esta diminuição de potência no dimensionamento. As placas solares existem em vários modelos, que vão desde os em polipropileno e os modelos com coberturas transparentes, que criam efeito estufa, como as placas planas e os coletores de tubo a vácuo. Antes de ver os diferentes modelos de coletores, vamos verificar como influencia a inclinação do telhado em relação à captação de energia do sol e relacionado às orientações norte, sul, leste e oeste. Neste estudo, analisamos para a cidade de Porto Alegre as inclinações de 0 graus até 35 graus, variando de 5 em 5 graus nas orientações norte, sul, leste e oeste, sendo esses dois últimos com valores iguais. Então, se analisarmos uma superfície horizontal na condição de Porto Alegre, então as placas com 0 graus de inclinação, nós vamos verificar que nos meses de verão, mais precisamente dos equinócios de primavera e equinócio de outono, no sentido do verão, nós vamos ter uma boa quantidade de calor sendo absorvido pelos coletores, principalmente nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E que as 4 orientações principais vão ter a mesma quantidade de radiação captada.
E se observarmos no gráfico de trajetória solar, nós vamos perceber que uma piscina externa vai acabar funcionando realmente dos equinócios para verão. À medida que nós inclinamos as nossas placas para 5 graus em relação horizontal, nós vamos perceber que até o mês dos equinócios não temos uma modificação significativa entre as diferentes orientações. A única coisa que nós podemos perceber é uma diferença muito grande entre a captação do verão e a captação do inverno. Então, como nós precisamos dessas placas na condição de verão, então quanto mais horizontais, melhor. Com 10 graus de inclinação, ainda assim, os principais meses de verão, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, ainda vão ter uma boa captação. No mês de março e setembro, os meses do equinócio, já vão começar a ter uma perda maior na orientação sul. E a orientação leste e oeste ainda fica aceitável. Com 15 graus de inclinação, nós começamos a ver que a orientação norte começa a se sobressair em relação às outras três. Entretanto, ainda é possível considerar a orientação leste e oeste como aceitável nos meses de março e setembro, os meses do equinócio. A partir dos 20 graus de inclinação, nós começamos a observar que a orientação sul já começa a ficar um pouquinho mais prejudicada. O norte começa a melhorar o seu desempenho mesmo nos meses de inverno. E a orientação leste e oeste ainda pode ser usada nos principais meses de verão. Com 35 graus de inclinação, nós percebemos um descolamento bastante grande do norte em relação às outras orientações, com exceção dos meses de novembro, dezembro e janeiro, onde as 4 orientações ficam muito parecidas. Nos outros meses, o norte se destaca, com mais radiação que os outros meses. E já nessa inclinação, podemos perceber o desempenho melhor da orientação norte nos meses de inverno. Um outro aspecto importante que nós temos que levar em conta nas placas solares é a nebulosidade, que vai diminuir a quantidade de captação solar das nossas placas. Aqui nós verificamos a diferença que existe entre a cidade de Porto Alegre e a cidade de São Paulo no verão. São Paulo chega a ter 70% dos dias encobertos, enquanto Porto Alegre tem 40%. Isto nos indica que a eficiência das placas no verão em Porto Alegre acaba sendo maior do que na cidade de São Paulo. Nós podemos verificar o quanto reduz a quantidade de radiação conforme a nebulosidade, que em dias de céu claro nos dá 6.646 quilocalorias, contando a nebulosidade, isso diminui para 4.000. Então, se a gente for pensar em calcular a quantidade de energia média mensal, com essa inclinação de placas, nós temos que pegar a quantidade de radiação, descontando a nebulosidade e multiplicando pelos 30 dias, porque isso aqui vai ser a média do mês. Nos dias de sol claro, de céu claro, eu vou ter a máxima radiação. E na média eu vou ter esse valor descontando a nebulosidade. As placas de piscina de polipropileno têm uma vantagem de não sofrerem a corrosão com os produtos para tratamento da piscina. E elas têm basicamente esses dois formatos. Neste caso, é recomendável verificar a placa que a gente quer colocar nas tabelas do Inmetro e ver a quantidade de radiação que ela vai captar. E o detalhe importante, como ela aproveita o espaço no nosso telhado. Então, muitas vezes eu consigo ter em um telhado, um dos modelos da placa, uma maior sobreposição, uma maior quantidade de área de captação. Esse modelo de placa também é uma placa de polipropileno com um envidraçamento multiparede. Então ela tem os tubos envolvidos com material transparente que cria o efeito estufa em volta dos tubos, dando um melhor isolamento para esta placa. Nas condições de verão, vão ter uma captação muito parecida com outra placa, que não tem esse tipo de envidraçamento.
A sua vantagem daí vai ser a utilização a temperaturas mais baixas. As placas planas também podem ser utilizadas para a piscina. Neste caso, a recomendação é que sejam placas de inox, visto que as placas de cobre vão acabar sofrendo corrosão com a água da piscina. As placas de tubo de vácuo também são utilizadas em piscinas e, neste caso, é ideal a utilização das placas com coletor inox e água passando pelos vidros, que são as placas de baixa pressão. Os coletores de alta pressão são feitos em cobre dentro do coletor e isso pode sofrer corrosão. Então, ideal que seja esse tipo de placa. E também a recomendação da utilização de termostatos que já sejam adaptados para as placas de tubo de vácuo, que eles têm uma função, tubo de vácuo, que ele, de tempos em tempos, ele faz girar a água para que a água não vaporize dentro dos coletores. No caso da utilização da piscina externa em uma região como Porto Alegre, por exemplo, as temperaturas que a piscina vai ser útil vão se situar realmente nos meses do equinócio de primavera para o verão e do verão para o equinócio de outono. Então, nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Nesse caso, as temperaturas externas não vão ser tão baixas, é possível a gente utilizar os coletores abertos, que são os coletores de polipropileno, sem nenhum tipo de cobertura. A diferença de captação desses para os outros coletores é que os outros vão poder ser utilizados com temperaturas mais baixas, que eles vão conseguir manter o seu rendimento de aproveitamento de calor. E eles acabam podendo ser utilizados, né, em piscinas cobertas como um sistema de apoio, um sistema de economizador de energia para outro tipo de equipamento. Um aspecto que eu acho importante, que é interessante sobre as placas solares de piscina, é que no local onde elas são instaladas, né, nesse telhado, a parte do calor que deveria entrar na habitação vai ser direcionado para a piscina. E isso acaba representando uma coerência energética para esse tipo de equipamento, pois ele vai estar aquecendo a piscina com custo relativamente baixo, que é o custo da bomba de circulação, e evitando que calor do sol entre na habitação. Então eu fiz um cálculo mais ou menos de equivalência do isolamento que as placas podem proporcionar. Então, se a gente tivesse um telhado com telha de fibrocimento, com laje, e um telhado com absorção externa de 65% da radiação luminosa, esse telhado sem as placas teria uma temperatura superficial de 61 graus, enquanto que colocando as placas, no máximo a sua temperatura chegaria a 33 graus centígrados. A piscina vai ficar em torno dos 30 graus, né? Então, considerando até uma margem de erro. Se calcularmos a transmissão de calor dos dois telhados, para o telhado sem as placas, tem o mesmo nível de isolamento que o telhado com placas, ele teria que ter em torno de 5 centímetros de EPS sobre a laje para ter a mesma transmissão de calor. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, é uma opção bem interessante. Então, em relação a caldeiras, nós podemos instalar para o aquecimento das piscinas. Nós temos as caldeiras a diesel, lenha, pellet e gás. Também os aquecedores de passagem a gás. Então, eu também já vi instalações com aquecedores a gás sendo colocados direto para o aquecimento de piscinas. Desta forma. Então, o que ocorre é que vai ter o mesmo problema da placa plana, né, ou da placa de tubo de vácuo de alta pressão, que são feitos em cobre, e vai haver uma corrosão da água da piscina nos equipamentos. Então a durabilidade deles vai ser menor. Então, nesse caso, é interessante utilizar, mesmo nos aquecedores de passagem a gás, um sistema de permutador de inox, né, criando um circuito fechado entre os aquecedores e o permutador, e um circuito aberto
entre o permutador e a piscina. Então, nós trocamos calor dos aquecedores com o permutador e do permutador para a piscina. É interessante, então, ter um bypass na entrada do permutador, porque nós vamos acabar trabalhando com bombas de alta vazão na piscina e parte da água da piscina vai passar no permutador, aumenta bastante a temperatura e com a água de bypass a temperatura fica mais baixa. Então, quanto menor o delta de temperatura entre a água que vem da piscina e a água que volta, melhor para o sistema. Cuidado, às vezes, que a gente tem que ter com vazões mais altas é ruído na saída da água dentro da piscina. É possível usar caldeiras a pellet, né, que elas trabalham de forma automatizada para manter a temperatura da piscina estável. Essas caldeiras elas têm algumas horas de autonomia, né, dependendo do tamanho do reservatório que elas têm, né, e elas conseguem atender com um custo relativamente baixo de determinadas piscinas. É lógico que vai depender do custo do combustível. Então, o pellet ele tem um problema que é o transporte. O transporte sempre é um custo bastante alto para o pellet. Então, sempre tem que ter alguma fábrica próxima para que o custo seja mais baixo. As caldeiras a diesel, elas são utilizadas normalmente em instalações de grande porte, onde é necessário algum tipo de automatização do sistema. Porque a gente consegue uma grande quantidade de combustível armazenado e uma operação automática da caldeira. Seu problema hoje em dia é a mesma coisa que o gás, né? É o custo do combustível. As caldeiras a lenha, já existem modelos também com uma carga maior da fornalha, né, e que podem ficar algumas horas sem precisar do reabastecimento. Então a diferença desses equipamentos, o pellet e a lenha, é que eles sempre vão ter que ter alguém que faça o abastecimento do combustível no equipamento em um determinado momento. E às vezes esse reabastecimento é um pouco mais frequente do que, por exemplo, uma caldeira diesel. Às vezes uma caldeira a gás, o reabastecimento é feito pela companhia. Em sistemas maiores se utiliza os tanques, né? E aí entra o problema de custos, né? Bom, em relação aos trocadores de calor, que a gente utiliza junto com essas caldeiras, a gente tem basicamente dois modelos, né? O trocador de placas, que ele é constituído por várias placas, né? E aí fica alternado. Entre duas placas passa água da piscina, na outra seção água da caldeira para o trocador, na outra água da piscina, na outra. Então eles vão intercalando. E aí nós conseguimos trocadores com alta eficiência e com dimensões muito reduzidas. O outro tipo de trocador é do tipo Shell and Tube, né? Que ele também tem uma boa eficiência, só que não tão alta quanto o do trocador de placas. Aí para compensar ele acaba tendo que ser um pouquinho maior, né? Então vai ter um permutador de calor em dimensões maiores, mas também tem uma boa eficiência. Por fim, nós temos o aquecedor elétrico, né, de aquecimento direto, que ele é muito parecido com um trocador de calor do tipo Shell and Tube, né, só que tem uma resistência elétrica imersa dentro do tubo do equipamento. E aí ele transforma 1 kW de energia em aproximadamente 1 de aquecimento. Então a gente percebe que o custo operacional dele acaba sendo pelo menos 5 vezes mais alto do que as bombas de calor. Então, o que se recomenda para esse tipo de equipamento, né, é a utilização dele como um suporte eventual. Então, às vezes eu tenho um sistema de aquecimento de placas de piscina que naquele dia não chegou à temperatura ideal e aí eu quero usar, eu dou mais um plus com esse tipo de equipamento.
Nesse caso, quando ele tem um uso eventual, até não vejo grandes problemas. Bom, pessoal, isso é o que tinha de assunto para hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar comentários no vídeo que eu acabo respondendo. Muito obrigado. Até uma próxima.